Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre subdesenvolvimento, sobre os países que são os mais pobres do mundo. Então vamos lá, gente. Desigualdade. Processo de globalização em curso amplia a forte tendência para a concentração de riqueza. Essa concentração tão acentuada da riqueza contrasta com a enorme pobreza que assola grande parte da população mundial. Ou seja, então, existem países extremamente ricos, né? E países, em sua grande maioria, né, muito pobres. Portanto, há uma desigualdade na distribuição da riqueza mundial. Né? E presume-se aí que 83% da população mundial seja pobre. Né? Vamos lá. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. O desenvolvimento de um país ocorre quando há um crescimento de sua economia acompanhado pela melhoria no padrão de vida da população. Então, ou seja, só se desenvolve o país quando ele cresce economicamente juntamente com a população. O subdesenvolvimento ele se expressa pelo atraso e dependência econômica e tecnológica em que um país se encontra em relação às demais nações. Geralmente países que dependem de outros, né, para se desenvolver, ou para poder gerar recursos. Heterogeneidade e homogeneidade. No conjunto dos países desenvolvidos, embora relativamente homogêneo, do ponto de vista econômico, encontram-se as potências econômicas mais poderosas do planeta. Nesse grupo, então, estão os Estados Unidos, estão o Japão e a Alemanha, três grandes potências econômicas, super industrializadas, as populações com um padrão de vida muito alto, né? A renda per capita elevada, um PIB muito alto também, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano é elevadíssimo, portanto, são potências hegemônicas do ponto de vista econômico. E junto com elas, outras poderosas potências como a Itália, a França, né, Inglaterra, Canadá. E também tem um conjunto de países que são desenvolvidos, mas têm as economias mais modestas. Né? E aí aparecem Suíça, Suécia, Finlândia, né, Holanda, Áustria, que não se comparam com estes que eu citei anteriormente, nas grandes potências, mas que são países ricos e desenvolvidos e que as suas populações têm um elevado padrão de vida. Né? Muito diferente do grupo dos países subdesenvolvidos que tem uma heterogeneidade, ou seja, eles têm são muito diferentes entre si. E a gente vai ver isso aqui. Já o conjunto dos países subdesenvolvidos apresenta-se ainda mais heterogêneo. Se a grande maioria desses países possui economia essencialmente agrária e muito frágil, outros países se destacam no cenário internacional como importantes economias industrializadas. Então veja bem, alguns países são totalmente agrários, né? Eles produzem comida, alimento e exportam, né? E muitas vezes da maneira tradicional. E alguns deles, são poucos, mas alguns deles são grandes potências industriais e econômicas, como China, Índia, Brasil, África do Sul e Rússia, que são os BRICS. Né? E também tem alguns outros países que podem acompanhar esse grupo aí, por exemplo, Turquia, Argentina, né? Isso fazem parte do grupo subdesenvolvido, mas também tem um desenvolvimento industrial e tecnológico bem interessante. Origens históricas do subdesenvolvimento. A condição de subdesenvolvimento de muitos países do mundo tem origens históricas que remontam ao colonialismo iniciado no século XV e XVI, que marcou a expansão do capitalismo em sua fase mercantil e se seguiu com o imperialismo no momento em que o capitalismo entrou em sua fase industrial, já no século XIX e início do século XX. Portanto, então a gente se lembra daquela questão metrópole-colônia, né? As metrópoles explorando suas colônias, e que isso gerou profunda desigualdade, né? Profunda dependência, né? Gerou-se uma divisão internacional do trabalho desigual. Né? E hoje, mesmo havendo uma independência política, economicamente as coisas não ficaram muito diferentes. Esses países que antes eram metrópole, hoje são os países ricos e desenvolvidos que não deixam, né, de explorar esses países mais pobres que antes eram colônia. Também com a cooperação das elites locais, né, que as velhas oligarquias, né, e que hoje são os governantes desses países que não
não contribuem para o desenvolvimento interno, e sim para perpetuar essa condição de dependência dos países mais ricos. Lembrando que há países que são pobres e que nunca foram colônia, né? Como a Etiópia, como a Tailândia, por exemplo. A Etiópia teve um tempo ali que a Itália invadiu, mas não foi colônia efetivamente. E são países subdesenvolvidos. O subdesenvolvimento e suas características. As precárias condições de vida fazem parte de todos esses países. Vai se encontrar um grupo de pessoas vivendo em favela, né? Condições de situação de precariedade, né? Baixos salários, pessoas sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem infraestrutura, né? A dependência econômica e financeira, né? Muitos desses países eles dependem do investimento do capital externo, e esse capital geralmente vem desses países mais desenvolvidos, né? Japão, Alemanha e principalmente Estados Unidos, né? Que é um capital que vem e investe nesses países, porém retira a grande margem desses lucros, são remetidos para suas matrizes. Então eles dependem dessa economia, né? Dependem desse investimento para poder gerar empregos no seu âmbito local. E isso não, esse ciclo ele se mantém. O endividamento externo, esses países acabam, como não têm sua infraestrutura desenvolvida, eles acabam tirando empréstimos com o FMI, o Banco Mundial, que são instituições financeiras internacionais, e ficam endividados, né? Porque acabam gerando, né, uma dívida muito grande e os juros são elevados, né? E muitas vezes esses países eles focam em pagar o juro dessa dívida sem poder investir no seu próprio país. A dependência tecnológica se deve ao pouco investimento na área de ciência e tecnologia, né, na área de educação. O PIB já é pequeno, né, em relação aos países desenvolvidos e se investe muito pouco na parte de educação, comparado aos países desenvolvidos que já têm um PIB muito maior e investem bem mais. Então a questão é que essa dependência tecnológica ela vai permanecer se isso não mudar, né? Então pessoal, é só isso por hoje, um grande abraço, espero que tenham gostado dessa aula.